Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Economia Sem Enrolação, vídeo extraordinário, breaking news ontem à noite, na calada da madrugada, quase a Câmara aprovou a isenção do IR por unanimidade, mas tem o final da notícia aqui, que é taxa sobre dividendos. O governo finalmente morderá os nossos dividendos. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, que vai ser muito rápido e importante. Quem não ficar até o final é louco. Mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho e me diga nos comentários, e aí, bichão, você está satisfeito com esse governo? É isso aí, eu quero muito saber se você está satisfeito com esse governo. Deve ter gente satisfeita, ainda mais com a isenção do IR. Me diga aí nos comentários, sem enrolação então, bora falar sobre essa isenção, o que está acontecendo, se eu sou favorável, se eu sou contra. A Câmara aprovou a votação. Foi uma votação unânime. O projeto amplia a faixa de isenção para R$5.000. Então, se você ganha ali até os 5.000, você agora está isento. Essa aqui foi a proposta aprovada na Câmara, precisa ainda ir até o Senado. Tem um escalonamento depois até a faixa dos 7.000 e pouco. Tem que entender quem vai ganhar mais do que isso, será prejudicado. A gente tem que entender o que vai acontecer aqui. O grande ponto é que o governo está te dando um negócio, aí eu não sei se é para você ou não, alguma coisa nesse sentido, mas está tomando outro. Então, a princípio, tá? Ele está dando algo, a gente já vai ver aqui, e pegando outra coisa. E está fazendo esse movimento junto. Por quê? Quem vai ser contra liberar esse imposto até 5.000? Você é contra? Eu? Não. Ninguém vai ser contra isso. Então o governo está aproveitando o momento, uma série de fatores, para de um lado parecer que está te dando algo, um direito novo, mas do outro ele vai começar a meter a mão nos nossos dividendos. Então finalmente o governo vai conseguir taxar os dividendos indiretamente, não é diretamente. O que eles estão propondo aqui, e aí de novo já passou na Câmara e ainda falta o Senado, mas provavelmente vai passar, é uma cobrança mínima para a chamada alta renda. É como se quem tivesse ganhando isso aqui, os 50.000, fosse um negócio absurdo. Até acho que a relação dos impostos poderia ser melhor, mas pouca gente está reparando que, na verdade, o que está acontecendo aqui, e de novo eu vou mostrar para vocês, é que o governo está te entregando algo que já deveria ser seu, já deveria, e do outro lado está tomando algo novo. Pouca gente está falando sobre isso. É bacana essa isenção aqui? É óbvio que é, mas essa cobrança mínima nova, e aí, por exemplo, quem tem uma renda total anual de 1.200.000, vai ter que pagar aqui, no mínimo, 120.000. Ah, Xalão, mas você não acha certo o cara que tem essa renda ganhar? Não. Pagar não. Por que ele vai pagar? Para onde vai esse dinheiro? Ah, esse dinheiro vai para outro imposto. Não vai. O negócio é que vão pegar mais dinheiro para fundão eleitoral, para aumentar salário do funcionalismo. O governo poderia só dar a isenção. Você é contra só dar a isenção? Ah, mas tem que cobrar mais dos ricos. Para quê? Não pode ir reduzindo dos pobres? Por que aqui tem que cobrar de cada vez mais gente com mais impostos novos? Isso aqui vai dar um chabu do caramba. Então, voltando aqui a essa história, a partir dos 600.000 agora, nós temos uma nova cobrança, uma nova alíquota mínima. É óbvio que o presidente Lula está comemorando, foi uma votação muito rápida na Câmara. De novo, provavelmente vai passar no Senado. O Haddad já disse que foi um golaço da Câmara, eles estão trabalhando ali, lado a lado, movimentando. É óbvio que é uma aprovação boa. Poxa, você pode não gostar do Lula, eu não gosto do Lula. Mas estava errado o cara que ganhava ali até 5.000 pagar os impostos. Há muitos anos, acho que quase 10 anos, que nós não temos uma correção da tabela. Então, na verdade, cara, o governo te deu algo que já era seu, ou deveria. E do outro lado, ele está criando um imposto. Por isso que o Haddad está falando aqui que foi um golaço. Foi um golaço desse governo. Provavelmente o Naine vai se reeleger. Ainda mais com essa história toda. O governo
terá de propor uma política de correção do IR a partir de agora, porque ele não está te dando uma coisa nova a mais. Ele não está te isentando quem ganha até 5 mil cobrando quem ganha 50 mil a partir de agora. O governo está atualizando a tabela como se fosse uma novidade, mas a tabela já deveria estar atualizada. Com isso, o governo está te dando algo que já deveria ter dado e cobrando um imposto novo que daqui a pouco pode aumentar a sua alíquota. Mas se o Senado não atualizar o projeto, a inflação seguirá corroendo o seu dinheiro. Esse é o grande ponto. Vocês estão entendendo que eu estou explicando rápido? E muita gente está comemorando, não vai ter imposto, é isso aí, obrigado, Nine. Calma, porra. Essa tabela do imposto deveria ser atualizada todo ano pela inflação. E aí, provavelmente, quem ganha até 5 mil já não pagaria os impostos. Esse seria o certo. O governo ele fica o tempo inteiro segurando essa atualização e depois te dá algo que é seu como se fosse uma benesse. E fica todo mundo feliz. E aproveita para criar um novo imposto. Ninguém aguenta mais novos impostos. Aliás, é sempre bom falar em cripto numa hora dessas, que ainda está valendo a minha campanha lá na Coinbase. Se você abrir a sua conta com o meu link ou com o meu QR Code, você pode escanear aí na tela. Na sua primeira operação você já ganha R$20 em Bitcoin. É só seguir o passo a passo. E ainda tem um boost lá de USDC que você pode ganhar até 10% de recompensa no ano. Tá? Então, pelo amor de Deus, de novo, tá aí na tela. Tá precisando de cripto, abra sua conta lá na Coinbase. Numa hora dessa é sempre bom ter uma criptomoeda. Mas lembrando que há pouco tempo todo mundo estava puto com o Lula. Teve a taxa da blusinha, vocês lembram? Isso aqui no ano passado. Teve a tributação das multinacionais, teve cobrança integral de imposto do diesel, que retornou. Teve também aumento dos impostos nos painéis solares. Teve todo o rolo do IOF. Vocês estão lembrando aqui junto comigo? Então, os impostos já estão lá no topo. Precisa de mais impostos agora? Olha o impostômetro. Pô, estamos falando de trilhões já de impostos. O brasileiro trabalha boa parte do ano só para pagar impostos. O governo tinha dado uma pausa. Essa é a verdade, estava meio pausado o negócio. Agora, o Lula está animado de novo. Então, 2024, imposto, 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 taxa, taxa, taxa. Começou o ano, governo no corner, acuado. Agora, taxa, 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 o governo vai partir para cima de novo. Ele deu uma isenção que já deveria ser nossa e agora criou uma nova taxa. O Lula é o favorito para o ano que vem. É óbvio que o Lula é o favorito. Vários cenários já foram pesquisados. Cenário com o Bolsonaro, cenário com a Michele, com o próprio Tarcísio, que agora está até meio pulando fora, com o Ratinho, que eu acho que tem uma boa possibilidade de ganho, com o Zema, que eu acho mais fraco um pouco, com o Caiado, que é um cara bom, mas também não tem como ganhar. A aprovação dele já está superando a reprovação, segundo alguns institutos. Por quê? Porque o Lula é inteligente pra cacete. Joga no erro dos outros. E ainda tem mais. Aquela história do cenário Tarcísio, Tarcísio vai concorrer, vai ganhar. Fez com que o Bovespa subisse, dólar caísse e favoreceu o Lula. Então, o cenário ruim para o Lula criou um cenário bom para o Lula. Olha que loucura, tá aí, não sou eu que estou falando. A aprovação dele vem subindo. E aí, malandramente, é pé de meia, é energia, é vale gás. O governo tira dinheiro de quem trabalha e dá para quem não trabalha. Algumas pessoas precisam, outras não precisam. E não tem plano nenhum de crescimento. Foda-se o crescimento. Vamos distribuir dinheiro. A história da PEC ajudou, da PEC da blindagem, que foi um péssimo negócio para a Câmara, para tudo. E aí o Lula entrou com essa história da isenção do imposto, porque, teve gente na rua, a esquerda foi para a rua depois de muitos anos, e aí isso tudo beneficia o Nine, o Lula. Manifestações contra a PEC da blindagem deram força para o governo.
A fala do Trump da química deu força para o Lula. As sanções pararam contra os ministros, a gente não está vendo muita coisa. Aí a popularidade do Lula subiu e o governo está aproveitando o momento com razão. Eu não gosto desse governo, mas ele está com razão. É o timing. Política é timing. Calma que falta um ano. Por isso que eu digo, ó, nesse momento eu acho que o Lula ganharia. Mas falta um ano para a eleição. Quase um ano exatamente para o primeiro turno. Mas o Lula está ficando muito forte. E essa isenção toda ajuda mais ainda. É uma vitória para o governo, apesar de ser uma bomba relógio para 2027. De novo, esse governo pune o trabalhador. Ele bate no trabalhador. Quando você começa a cobrar esses novos impostos, o que você está dizendo? Que o empreendedor tem que pagar mais. O cara já tem processo trabalhista, imposto de renda, burocracia, processos trabalhistas o tempo inteiro, que eu já disse aqui, mas é importante repetir. E do outro lado, o governo paga um dinheiro absurdo na renda fixa. Investir na renda fixa dá muito mais dinheiro do que trabalhar no Brasil. É como se o empreendedor fosse um sujeito que pratica o Ironman, o cara tá lá, corre, pedala, nada, faz uma porrada de coisa. E na hora da chegada, depois de fazer tudo isso, o governo vai te punir. É isso que o governo vai te fazer. O governo vai te punir. Ele quer te punir. Você conseguiu ter lucro? Ah, agora você vai me dar esse lucro aqui. Passa para mim. É isso que a gente está vendo. Então, para encerrar essa parte dos impostos, do IR, de tudo, para eu falar um pouquinho do shutdown nos Estados Unidos rapidinho, o que você tem que saber é o seguinte: teve a isenção? Teve. É legal? É legal. Você não pode ser contra uma isenção do imposto até 5 mil. Mas essa isenção já era nossa. A novidade aqui não é isenção até 5 mil. São novos impostos e taxas que o governo está cobrando. Que aí, a partir de agora, se você tiver um ganho geral de 600 mil, você tem uma alíquota mínima de 10. Dependendo da escala, né? A partir de 600 mil. Esse é o grande ponto. Eu acho isso complicado. Porque de um jeito ou de outro, o governo vai criando mais impostos. E eu já falei aqui com vocês, imposto não tem ombro. Depois que entrou a cabecinha, entra tudo. Ah, Charlão, não entendi, explica de outra forma. Porra, pegar aqui, ó, o meu biscoito Globo que eu tava comendo. Esse aqui é o cidadão. Esse tripé aqui é o governo com impostos. Tem que caber uma coisa na outra. Você entendeu? Biscoito Globo é o cidadão, é você. Esse aqui é o governo. Vocês estão entendendo? Ah, Charlão, não estou entendendo. Depois você pensa direitinho. Mas não cabe. Não cabe mais. Mas o governo vai criando, criando, criando. E aí vende de uma forma bonita. Vende de uma forma bonita. Sai na mídia, pô, governo isso, Lula aquilo, amigo do povo. Ó, fundão eleitoral, dinheiro, o bicho está pegando. E novos impostos. Depois que você criou, você aumenta a alíquota lá para frente. Então é sobre isso aqui, já falei, sobre toda essa história de imposto. Me siga aqui, siga o YouTube para saber de tudo. Deixa eu só falar rapidinho também lá dos Estados Unidos, que o bicho está pegando, sobre o shutdown. Então, para quem não sabe, é quando o governo americano sofre uma paralisação, não é a primeira vez, desde 2019 não acontece, mas aconteceu agora, mas é um local que nós já conhecemos, já aconteceu outras vezes, vários serviços podem ser afetados, porque o governo ele fica paralisado, então emissão de passaportes, aprovação e liberação de empréstimos, inspeções de alimentos, programas sociais, funcionamento de parques, que é essencial nos Estados Unidos, pode afetar os turistas. Então a gente está vendo que é um negócio bem amplo, que pega uma faixa muito grande, mas as operações continuam funcionando do país. Então controle de fronteiras, segurança nacional, serviços médicos de emergência, operações militares, algumas fiscalizações. Os funcionários federais, muitos deles continuam trabalhando, só que os trabalhadores não essenciais são afastados sem salário. Os essenciais permanecem no posto, mas em alguns casos sem pagamento. O governo literalmente para, isso é o shutdown. Muitos funcionários vão para casa, muitos funcionários são demitidos. Conforme eu disse, os parques são fechados. Se você estava pensando em ir para um parque agora, seria interessante esperar ou entender. Alguns outros funcionários trabalham
mas não recebem e vão querer trabalhar. Sim, afeta a economia, antes que vocês me perguntem. O mundo inteiro tem investido lá nos Estados Unidos, todo mundo investe lá, a gente investe lá, via ETF, Bolsa, REIT, bonds, tudo, todo mundo de olho nos Estados Unidos, prejudica os indicadores. Você não vai ter agora todos os indicadores nos próximos dias, de emprego, de inflação, tudo vira tumulto e é uma guerra política. Então, como o mundo inteiro está de olho nos Estados Unidos nos investimentos, complica tanto que as bolsas americanas já foram para o vermelho logo depois do shutdown. Tínhamos uma semana muito boa e o mês poderia começar bem, mas as bolsas foram para o vermelho. O que não foi para o vermelho, de novo repetindo aqui, foi o Bitcoin. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, ele já subiu até mais um pouquinho, batendo 118, 119, 120. Por isso que eu insisto, meu amigo, abra sua conta, compre Bitcoin na Coinbase, ganhe os 20 e ainda pode ganhar 10% ao ano em recompensa se você seguir o passo a passo lá do SDC. Como é que isso pode afetar o Brasil shutdown? O Brasil que já está com um problema. Bom, é uma fragilidade política americana, amplia a fuga de dinheiro de lá que pode vir para cá, o dólar pode se valorizar ou ter uma volatilidade muito grande, empresa em dólares, com dívida em dólar, fica um pouco exposta, a volatilidade vai crescer bastante. A conclusão em relação ao shutdown e a questão do imposto de renda no Brasil é que o Lula segue favorito para as eleições, mais do que nunca. A aprovação do governo voltou a subir bastante. O governo segue dando água, luz, daqui a pouco telefone, pé de meia. Ele está endividando o país para se reeleger. O governo está utilizando o dinheiro das próximas gerações. É isso que as pessoas não percebem aqui. Então, a minha crítica é que o governo está tirando o dinheiro da população, está distribuindo, está gastando e se endividando. Esse dinheiro é da próxima geração. Essa geração 16, 17, 18, que apoia cegamente o Lula, por causa de toda a lavagem cerebral dos colégios e tal, essa geração vai ficar sem dinheiro, porque todo esse endividamento para sair de 70% a 100% do PIB em poucos anos, que nem a gente vai sair, esse dinheiro é da próxima geração. Então vocês que estão aí comemorando, ó o tripé aqui em algum momento vai entrar. Mas eu não vou discutir, eu queria só trazer a notícia numa boa. Isenção até 5 mil, mas criação de uma nova taxa. Qualquer novidade eu volto. Se inscreva aqui no YouTube, batendo o sininho antes de ir embora e me diga, e aí, bichão, você está satisfeito com esse governo? Me diga aí nos comentários. É isso que gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.